Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vinícius e nessa nossa segunda aula FAMEMA do canal, a gente vai começar resoluções de provas anteriores à prova discursiva de Química, tá certo? Então você que vai prestar prova, já pega um lápis, uma caneta aí, pega uma folha de caderno e vem comigo acompanhar essas resoluções que eu tenho informações muito valiosas para vocês. Bora lá? Galerinha, essa primeira questão aqui da prova de 2016, ela traz a mudança de estado físico, né, que está acontecendo com uma porção de gelo nas condições ambientes de temperatura e pressão. Olha o que a FAMEMA exigiu na letra A, de nós, né? Forneça o nome da mudança de fase que está acontecendo e se ela acontece com absorção de calor ou liberação de calor. Lembra que a gente discutiu na primeira aula do canal, né? De orientações sobre como responder às questões da FAMEMA. Pergunta direta, resposta direta. Então, na letra A, é só colocar o nome da mudança, né? Fusão. Né? A passagem do estado sólido para o estado líquido. E ele ainda quer que a gente classifique ela como endotérmica ou exotérmica. Você não pode esquecer que quando as moléculas se afastam, né, no caso das mudanças de estado, está acontecendo uma absorção de calor, no caso, né, que é o fenômeno endotérmico, tá certo? Mais importante aqui, então, é um fenômeno endotérmico, né? Tá absorvendo o calor aí. Maravilha. E na letra B dessa mesma questão, ele pede para a gente fazer um desenho comparando a organização dessas moléculas de água, né? Antes do processo de fusão e depois. E ele ainda pede para a gente representar cada molécula de água com uma bolinha e depois indicar qual parte, né, é o gelo e qual parte é a água líquida. Galerinha, o gelo é água no estado sólido. Então, a gente vai colocar essas esferas, né? Uma pertinho da outra aí, né? Porque quanto mais próximos as partículas, né, as moléculas estão, a gente tem o estado sólido. E a passagem do gelo para água líquida, essas mesmas, né, esferas, elas vão se separar, né? Que são as moléculas de água. E aí a gente tem a representação aqui, né? Pode ser todo desorganizado mesmo, das moléculas de água no estado líquido, tá certo? Perfeito. Maravilha? E se eu tivesse um grau de afastamento ainda maior, pessoal, a gente teria as moléculas de água aí no estado vapor, né? Estado gasoso. Maravilha? Bora para a próxima questão. Questão número 2. Essa questão, galerinha, eu vou direto para a pergunta para a gente ganhar um pouquinho de tempo, tá? Olha o que a FAMEMA pediu na letra A. Indique qual dos produtos dessa reação é considerado uma substância simples e qual é o tipo de ligação química entre os seus átomos. Galerinha, tem duas substâncias no produto. A única que é simples é o cobre. E se você procurar na classificação periódica, né, que foi fornecido na prova, vocês vão ver que o cobre é um metal. Portanto, letra A, uma questão até que tranquila, né? Então, vai ficar substância simples, 2 pontos. É o cobre, né? Porque é a única substância formada por um único tipo de elemento. E, por ele ser metal, o tipo de ligação é ligação metálica. Ligação química, né? Metálica. Só para relembrar, tá? Algumas ligações químicas. Ligação iônica, predominantemente formada por metal e ametal. Ligação covalente, formada por ametais, ametal hidrogênio ou entre hidrogênios, e a metálica, formada por metais, perfeito? É óbvio que a gente tem que tomar cuidado porque existem algumas exceções à regra, né, dessa classificaçãozinha que eu acabei de falar, mas se tratando de provas VUNESP, geralmente essa regra é o que vai prevalecer. Maravilha? Bora para a letra B. Na letra B, pessoal, ele pede para a gente calcular a massa máxima de cobre formada, que pode ser obtida, né, a partir de uma reação entre 10 gramas do óxido de cobre 2
com 10 gramas de carvão. Só que cuidado, ó, o carvão tem 60% em massa de carbono, beleza? Então, bora lá. Vou copiar a equação aqui novamente, na letra B. Então, vai ficar 2CuO mais C, 2Cu mais CO2. Maravilha. Galerinha, eu sempre falo para os meus alunos, né, que é uma orientação que eu sigo, que é o seguinte: o cálculo estequiométrico, a primeira linha é sempre a linha do mol. Então, aqui vai ficar 2 mol do primeiro para 1 mol do carvão, né, do carbono no caso, para 2 mol do cobre metálico. O último eu não vou colocar o mol porque ele não fez nenhuma pergunta sobre ele. Maravilha. A segunda linha do cálculo estequiométrico é a linha da conversão do mol. E de acordo com o enunciado, como ele deu as massas, eu vou converter para massa, utilizando a massa molar, que no caso foi dado na tabela periódica. A massa do cobre, ela é 63,5, tudo bem? E a massa do oxigênio é 16. Então, a gente vai somar as duas e vai dar 79,5. Só que como aqui eu tenho 2 mols, vai ficar 2 vezes 79,5. Vini, eu posso colocar o valor direto? Pode, não tem problema algum, tá? Aqui tem 1 mol de carbono, a massa do carbono é 12. E a massa do cobre, como eu falei para vocês, 63,5, né? Então, aqui vai ficar 2 vezes 63,5 gramas. Maravilha. E eu costumo falar que a última linha do cálculo estequiométrico é a linha do enunciado. E no enunciado, ele falou que ele colocou para reagir 10 gramas do óxido com 10 gramas de carvão. Só que esses 10 gramas de carvão, ele falou lá, ó, volta aqui, que tem 60% de carbono, né? Então, 60% dentro de 10 gramas são 6 gramas, perfeito? Então, aqui a gente tem 6 gramas apenas. É a parte pura, né? Pureza. Maravilha. Ele quer que a gente calcule o valor do x aqui. Meus queridos, cuidado, por quê? Vocês concordam que ele deu a massa, né, dos dois reagentes? Então, esse exercício é um possível caso de reagente em excesso, reagente limitante. Como que eu faço para descobrir o reagente em excesso e limitante? A gente vai fazer o produto cruzado dos valores. 12 vezes 10, eu vou deixar assim mesmo, tá? 12 vezes 10. Você já vai entender o porquê. Aqui, ó, vai ficar 6 vezes 2, né? Que é 12 também. Então, vai ficar 12 vezes 79,5. Por que que eu fiz desse jeito? Porque vocês concordam que tem dois produtos e o produto da direita vai dar um valor maior, certo? Consequentemente, se o da direita é maior que o da esquerda, é porque aqui é o nosso excesso e o da esquerda é o nosso limitante. E nós não devemos esquecer que o cálculo estequiométrico sempre depende do reagente limitante, porque é o reagente limitante que acaba primeiro na reação. E, no caso, é o óxido, né? Não é o carvão. Portanto, galerinha, para a gente descobrir aquele valor x que está lá do outro lado, a gente vai fazer esse valor aqui, 2 vezes 79,5 vezes x, vai ser igual a 2 vezes 63,5 vezes o 10, tá? O 6 a gente não vai usar para fazer o cálculo. Então, vamos lá, ó. Continuando aqui, vai ficar 2 vezes 79,5x é igual a 2 vezes 63,5 vezes 10. O 2 eu posso cortar, né? Porque está multiplicando dos dois lados. Agora é só passar o 79,5 dividindo, certo? Então, x vai ser igual a 635 dividido por 79,5. Essa divisão, pessoal, não dá um valor exato, perfeito? Mas o valor aí, né, com aproximações,
7,98 gramas. Então, essa aqui é a massa, né, de cobre metálico máxima que vai ser produzida, tá? Então, ó, logo, a massa de cobre é 7,98 gramas. Maravilha, pessoal? Bora para a próxima questãozinha. Questão número 3. Ele vai falar sobre o líquido de Dacan, que é uma solução aquosa antisséptica para uso externo. E ele deu a composição de frascos de 100 ml. Eu tenho meio grama de hipoclorito de sódio e os recipientes, né, tem bicarbonato, veículo aquoso, 100 ml. Então, bora lá. Calcule a concentração em gramas por litro de hipoclorito de sódio. Galerinha, esse meio grama está dentro de 100 ml, mas ele quer em gramas por litro. 1 litro são 1000 ml. Então, eu posso fazer o seguinte na letra A. Eu tenho 0,5 gramas em 100 ml. Em 1000 ml, né, que é 1 litro, X. X vai ser igual a 5 gramas, portanto, a sua concentração é 5 gramas por litro. Perfeito? Vamos voltar para o texto. Letra B. Considere que o hidróxido de sódio é uma base forte, o ácido hipocloroso é um ácido fraco e o ácido carbônico também é fraco. Escreva as equações que representam os equilíbrios químicos correspondentes à hidrólise do hipoclorito de sódio e a do bicarbonato de sódio. Com base nelas, indique se o líquido de Dacan a 25 graus tem pH menor, maior ou igual a 7. Vamos fazer primeiro a hidrólise do hipoclorito de sódio, tudo bem? Ó, vamos lá. Letra B. Hidrólise do hipoclorito. Então, eu vou pegar o sal hipoclorito, né? O NaClO, e vou interagir ele com a água, né? Reagir ele com a água. Aqui eu vou produzir NaOH mais HClO. Vocês concordam que nessa reação de hidrólise, eu produzi uma base forte e um ácido fraco, né? Tudo bem? Se a base é mais forte que o ácido, eu já sei que esse sal é um sal de caráter básico, perfeito? Vamos para o próximo. Depois eu vou explicar uma outra maneira de responder. O outro sal, pessoal, é o bicarbonato de sódio, beleza? Ó, o bicarbonato de sódio é o NaHCO3. Mesma coisa, ó, vou reagir ele com a água. Ele vai produzir a base do sódio, que é uma base forte, e o ácido carbônico, que é um ácido fraco, né? Perfeito? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma base forte e um ácido que é fraco. Da onde que eu tirei essas informações, né? O próprio texto da questão trouxe isso. Galerinha, isso aqui bastava como resposta para essa prova. Por quê? Porque a gente pode perceber que as duas reações de hidrólise produziram uma base forte, né, na verdade, e um ácido fraco. Como a base é mais forte que o ácido, esse pH vai ser maior que 7, perfeito? Então, ó, o meio é básico. Logo, o pH é maior que 7. Isso já justificaria a nossa resposta, tudo bem? Só que eu vou dar uma outra resposta para essa questão bem rápida, ó. Quem sofre hidrólise não é o Na. O Na vai embora, porque ele é solúvel e forte. Então, ó,
O ClO, a hora que ele sofre hidrólise, sobra quem na água? OH-. Quando uma solução tem OH-, é porque o meio é básico. Olha essa reação aqui de baixo também, ó. O Na, ele vai embora. Então, quem que sofre hidrólise é o bicarbonato, beleza? Por que que é o bicarbonato que sofre hidrólise? Porque é a parte fraca desse sal. E a hora que ele sofre hidrólise, também vai sobrar o que na água? OH-. E OH- é o que justifica, né, o caráter do sal ser um caráter básico. Maravilha? As duas, né, possibilidades de resposta estariam corretas. Perfeito, pessoal? Bora para a última. Questão número 4 é uma questão de química orgânica. Ele deu os polímeros, né, polietileno, poliestireno, PVC, teflon e nylon. E ele quer saber na letra A. Qual desses polímeros apresenta o halogênio, né, na sua estrutura? Galerinha, primeiro, o que é halogênio, né? Vamos lembrar. Halogênio é família 7A, né? Ou grupo 17. Então, a gente tem flúor, cloro, bromo e iodo, que são os mais importantes, perfeito? Tem o astato também, né, nessa família, e tem mais elementos, mas esses são os mais importantes. Galerinha, mais um no caso, né, que foi a última linha lá que foi descoberta há pouco tempo. Mas vamos lá. Só de saber esse já basta. Por quê? Dos polímeros citados, os únicos que têm halogênio são o PVC, que é o policloreto de vinila, e o teflon, que é o tetrafluoretileno. Perfeito? Então, ó, vamos lá. Eu vou desenhar, inclusive, as estruturas deles, tá? Ó, o PVC, galerinha, ele tem essa estrutura aqui, ó. Essa é a estrutura do PVC. E a estrutura do tetrafluoretileno, conhecido como teflon, é essa aqui, ó. F2C, CF2. Aqui tem um N, né? Então, galerinha, a resposta da letra A, PVC e teflon. Polímeros com halogênios, dois pontos, PVC e teflon. E ele ainda pede uma informação extra na questão, ó. Ele quer saber o uso doméstico, né? Um exemplo, para cada um desses polímeros halogenados. Galerinha, PVC a gente pode colocar canos, né? Certo? Então, ó, PVC, canos da rede doméstica. E o teflon, galerinha, sempre a gente associa ele com as panelas, né? Panelas de teflon. Perfeito? Maravilha. Encerramos aqui. É óbvio, tá, que teriam outros exemplos, mas a gente pode colocar o basicão aqui. Letra B. Qual desses polímeros são hidrocarbonetos? Escreva as fórmulas estruturais dos seus monômeros. Galerinha, os polímeros que são hidrocarbonetos são o polietileno e o poliestireno, tudo bem? O nylon, ele não é um polímero hidrocarboneto, por quê? Porque ele tem nitrogênio, né? Na verdade, o nylon, ele é uma poliamida, né? Tá? Então, ele tem funções orgânicas que excluem ele dele ser um hidrocarboneto, assim como o PVC e teflon, que tem haleto, perfeito? Então, vamos lá. Polietileno e poliestireno. Polietileno e poliestireno são formados, né, por hidrocarbonetos. Deixa eu só ver como que ele coloca aqui. São hidrocarbonetos. E ele pede a estrutura dos seus monômeros.
Então, galerinha, o monômero do polietileno, olha o seu monômero aqui. É o etileno, né? Também conhecido como eteno. Então, esse daqui é o monômero, ó. H2C dupla CH2. A parte difícil dessa questão era lembrar quem era o estireno. Estireno, pessoal, era, na verdade, aqui, né? Ele deu um nome que não é tão comum, né? Aparecer e é difícil de lembrar. Mas o estireno é o vinilbenzeno, tá? Eu acabei até falando o contrário. O estireno é mais fácil de aparecer do que o vinil, tá certo? Mas seria esse composto aqui, ó. Você tem o anel aromático, né? E ligado ao anel aromático, você tem um radical chamado vinil, perfeito? Ou radical, o nome desse composto todo, né, na verdade, é chamado estireno, tá certo? Maravilha? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa resolução FAMEMA 2016, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho. E também não se esqueçam de seguir a gente na nossa página do Instagram, ciência.volátil, que a gente sempre vai trazer informações muito bacanas, tanto lá na página do Instagram, quanto aqui na nossa, no nosso YouTube, tá certo? No nosso canal, né? Para vocês conseguirem aí sempre avançar mais nos estudos de química. Muito obrigado pela presença de todos. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.